Olá, pessoal, tudo bem? Só dá aí uns 5 minutinhos e a gente já começa a nossa aula, tá? Só dá tempo de todo mundo entrar e a gente ter acesso aqui, tá? Um abraço.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aula aqui de DaVinci Resolve, né? Na verdade, mais uma aula de edição de vídeo com a ferramenta específica, né, DaVinci Resolve. E na aula passada, né, nossa primeira aula, a gente falou bastante sobre a ferramenta, como funciona, quais são as suas, né, as suas especificidades, como ela se funciona com o mercado. A gente conseguiu entrar um pouquinho ali nos temas que a gente consegue abordar sobre como tudo isso se encaixa dentro da indústria. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre edição de vídeo, né, sobre montagem, qual é a definição que a gente tem sobre edição e montagem, como o mercado tenta adotar isso. Então, eu consegui passar um pouquinho também sobre essa questão de como é importante e relevante a ideia que a gente tem sobre ter a teoria como base dessas informações, porque isso pode prevalecer durante muito tempo e isso tem uma força um pouco maior, né, diante as ferramentas em si só, tá? E na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre essas questões. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões técnicas, né? Em seguida, a gente vai falar também sobre algumas questões teóricas que a gente pode encaixar nesse tipo de informação, tá? Deixa eu só abrir aqui a minha, os meus, deixa eu ver aqui os meus slides. Legal, tem esse aqui. Opa, calma aí, deixa eu abrir aqui. Introdução às mídias e formatos, ok. Hum, ok, tipos de código. Calma aí, que eu acho que eu entrei na pasta errada. Deixa eu botar outra. Calma aí, pessoal. Já espere a minha tela aqui. Organização do projeto, documento. Ok, tá aqui o workflow. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre introduções de mídias, formatos, né, tudo aquilo que tem um aspecto bem interessante, dando continuidade na aula passada, né, que a gente falou sobre montagem, né? Então a gente vai dando uma consolidada nesse campo para a gente ter um pouquinho mais de força, tá? Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu espelhar minha tela e vamos lá. Ok, calma aí. Pacote. Ok, workflow. Bom, é, calma aí. Ok, workflow. Bom, é, pensando, né, em tudo aquilo que a gente falou nas aulas passadas, na aula passada, né, de como a montagem ela tem uma relação muito forte, né, com a ideia de ter esse poder de manipulação, de ter esse poder de condução, né? Aí, quando a gente está vendo um filme, a gente sabe que essa ideia de que o filme ele é uma tentativa da gente estar ali passando uma mensagem, passando uma informação, né? Tudo isso exige um processo de organização muito grande, né? E a gente viu na aula passada a importância que a gente tem e a relevância que a gente tem ao pensar nisso quando a gente está fazendo um filme, né? Então a gente pensou um pouco de uma forma mais filosófica sobre montagem, como essa montagem tem um referendo muito grande no resultado que a gente tenta atingir quando a gente está passando um filme e tal. E aí, né, quando a gente pensa de como isso é produzido, a forma como isso é produzido e a escala que é necessária para poder se produzir um filme, de acordo com toda a organização que se precisa ter, a gente tem que entender
como uma indústria, né, como aquilo que precisa de dinheiro, aquilo que gera dinheiro, que movimenta pessoas, que movimenta pensamentos, ideias, organizações, discussões, debates, tudo aquilo para chegar a um senso comum, né? A gente precisa entender como essa industrialização, como todo esse processo de organização se encaixa dentro de uma produção audiovisual, né? E aí a gente tem uma denominação para todo esse fluxo de trabalho, que a tradução é workflow, mas em português é fluxo de trabalho dentro de uma produção audiovisual, né? Como é que a gente consegue ter um fim, né? Como é que a gente consegue fazer um filme? Como é que esse filme é produzido, né? Quais são as etapas importantes para que o filme aconteça, tá? Então, essa base, ela, né, é necessária justamente para que aconteça um filme, né? Imagina em grandes proporções, em produções que precisam se, né, concentrar uma grande quantidade de atores, uma grande quantidade de equipe, uma grande quantidade de, de pós-produtores, de produtores, de diretores. Então, tudo isso vai ganhando um corpo, gigantesco, e esse corpo ele precisa de uma gerência, né? Ele precisa de ter uma ordem, ele precisa de ter uma, um entendimento de que cada um pode estar fazendo dentro desse fluxo, tá? E aí, a gente tem essa denominação de workflow. Como esse workflow, dentro da produção audiovisual, é reconhecido, como esse workflow se comporta, tá? E aí a gente tem algumas denominações, né? O workflow na produção de vídeo, né, ele começa antes mesmo de editar. Então, é importante saber como a pós-produção se encaixa dentro de todo o processo de uma produção de filme. Então, mesmo que não existam duas produções que sejam exatamente os mesmos passos, isso também é uma informação bem interessante, há uma organização geral, né, característica que a maioria dos projetos aderem. Então, para isso, alguns passos precisam ser seguidos nessa produção até que se alcance algum tipo de objetivo, tá? Então, dentro do workflow de produção, a gente observa algumas caixinhas aqui, né? Então, a gente tem o roteiro, a gente tem a pré-produção, a gente tem a produção, a gente tem a pós-produção, a gente tem a distribuição desse filme. Então, a gente observa que cada caixinha dessa tem um leque de informações muito grande por trás de cada organização. Então, assim, dentro de um workflow de produção de vídeo, obviamente, a gente sempre vai ter o roteiro, né? A gente sempre vai ter a pré-produção, onde está ali a organização, né? O roteiro é onde a gente tem a confecção da história, né? Onde a gente consegue ter o filme, né? A gente consegue ter a ideia do filme ali no roteiro. Então, o roteiro é onde eu consigo saber o que que eu vou falar sobre o filme, o que que o filme me representa, qual é a mensagem que o meu filme passa, como é que esse filme vai se comportar, tudo isso feito num papel. Então, o papel, o roteiro, a história do filme, o livro do filme, tudo isso tá nessa caixinha, né? Tá nessa concepção de roteirizar. Então, o roteiro ele tem muito essa ideia de justamente o roteiro. Vamos imaginar que não seja um filme, vamos imaginar que a gente vai fazer uma viagem, né? Então a gente precisa fazer um roteiro dessa viagem. Onde é que eu vou conhecer primeiro? Onde é que eu vou ficar? Qual dia que eu vou? Como é que vai ser essa viagem? Aonde que vai ser? Então, o roteiro ele tem essa dimensão dentro de uma produção audiovisual de roteirizar o rumo que a minha história vai ter, para não ficar uma história sem pé nem cabeça, para que a minha história tenha início, meio e fim, para que a minha história passe uma mensagem, caso esse for o objetivo, para que eu saiba quantos atores eu vou precisar para que isso aconteça. Então, o roteiro é a história, né? É o corpo do filme. Então, sem ele não tem como acontecer um filme, tá? E na pré-produção é onde a gente começa a discutir, onde a gente começa a elaborar, né, esse roteiro anteriormente que a gente pensou. Então, eu começo ali a ver a questão de equipe, quem vai ser o diretor. Então, putz, eu preciso fazer um filme mais dramático. Tenho essas opções de diretores que possam me trazer uma pegada que eu estou procurando dentro desse filme. Então, eu vou escolher esse tipo de leque de editores. Então, tem essas opções. Eu tenho ali, eu tenho ali eu tenho ali um editor que tem uma pegada que pode me dar uma conversa muito interessante com o meu diretor. Então, eu tenho ali o meu diretor de fotografia, que eu posso pensar um ali que encase com essas três questões. Então, o produtor, né? Geralmente o produtor é o cara que está com
com o orçamento em si, é o cara que está organizando essa produção, essa pré-produção em si, e ele está escalonando essas pessoas de como o filme vai acontecer. Então, geralmente, por isso que a denominação de produtoras, né, ela está nessa, nessa base, justamente porque é onde ela faz essa organização, onde ela gerencia o dinheiro, gerencia o tempo, gerencia a parte, né, de arquitetura por trás de um filme. Então, a pré-produção ela é de fundamental importância. Então, determinados pontos na pré-produção pode fechar um bom filme ou pode fazer um mau filme, né? Porque é ali onde você tem pontos muito específicos, né? Dentro do filme. Então, é muito interessante, né? Diretores, diretores de fotografia, diretores de produção, diretores do filme, os montadores, né? Todo o pessoal que tem uma parcela dentro da capacidade de criação, né, de criatividade em si, é importante, se for possível, participar da pré-produção, porque é ali onde você vai conseguindo organizar várias coisas, é onde você vai conseguindo ajustar vários detrimentos de uma produção que pode facilitar e melhorar, né, o fluxo de trabalho que a gente tenta passar dentro dessa produção audiovisual, tá? Porque depois que a gente passa para essa próxima caixinha, né, que é onde a ação de fato acontece, que é onde a confecção de tudo aquilo que a gente tinha imaginado, tudo aquilo que a gente tinha organizado, já está ali a todo vapor, né, que é na produção, é onde os atores encenam, é onde as câmeras, né, gravam, é onde a gente acontece de fato o filme, né, onde o filme está ali sendo produzido, né, na, 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 na- no set. Então, todo esse engajamento, né, onde é muito mais difícil, obviamente tem alguns ajustes dentro da produção, mas é muito mais difícil você mudar alguns elementos, né, dentro da produção quando não foi pensado lá anteriormente. Então, a produção ela é a pré-produção, uma etapa muito para preparar isso, né? E a produção é onde a gente acontece de fato o filme, é onde tem o grosso do filme, é onde tem a, a gordura do filme, né? Onde tem toda aquela toda a essência, né, que precisa ser produzida, acontece nessa etapa aqui, né? E aí, caso tudo isso aconteça como sempre, onde sempre acontece, onde a produção faz todo o trabalho, onde tem toda a coleta de material, de imagens, de atuação, de encenação, de, de, de confecção, de tudo aquilo que se precisa se fazer um filme, chega-se à etapa onde nós, montadores, estamos, onde nós se encaixamos dentro de um workflow, né? Que é onde a gente vai fazer esse trabalho de lapidação, de aprimoramento, né? De montagem, de recorte, de sofisticação, né? E é onde a gente se encaixa nesse ponto que a gente chama de pós-produção, né? É onde é feito toda a sonorização do filme, é onde é feito todos os efeitos especiais do filme, né? É onde é feito toda a montagem do filme, é onde é feito toda os ajustes, né, importantes, é onde é feito o ritmo, o sentido do filme, é onde é feito a disposição, né, da escolha dos melhores cenas e planos que os atores tentam interpretar. Então, é, é aqui onde a gente faz essa escalonada, né? Onde a gente faz essa lapidação muito importante e extremamente necessária para qualquer tipo de produção, tá bom? E aí, né, passado tudo isso, essa ambientação, sonorização, né, é a segunda direção do filme, né? Então, porque a partir dali onde já tem um ciclo encerrado, a gente inicia um outro ciclo que pode ser tão complexo e tão demorado quanto foi os anteriores, tá? Então, lá na frente vai ter um slide onde a gente abre uma caixinha para pós-produção, onde também tem várias linhas, né, eh, várias funções dentro dessa caixinha, onde a gente vai também ver que é um universo à parte, cada campo desse, tá? Então, assim, depois disso, depois de passar de toda essa lapidação, de toda essa contextualização que a gente estava falando, encerramento, visualização e aprovação, né, desse filme, dessa pós-produção, a gente vai passar para distribuição, né? E é onde é feito um novo engajamento ali para o filme, onde está relacionado as ideias de onde esses filmes vão passar,
qual é a campanha que a gente vai fazer, caso seja para caso seja para filme, né, onde qual é a campanha que a gente vai fazer para divulgar o nosso filme, né, como é que essa distribuição vai ser feita, vai ser DVD, vai ser fita cassete, vai ser só na internet, vai ser no cinema, né, quem vai lá se representar essa distribuição, a ideia de quanto você vai vender, né, os seus direitos autorais a respeito de quantas, né, qual é a produção que esse filme tem, qual é o produto que me chegou, né, em mãos, né, quais são os licenciamentos que eu preciso fazer para poder fazer o meu filme rodar em diversos países ou em diferentes lugares, caso seja na televisão, né, como é que vai ser essa distribuição? Eu vou rodar ela na Globo, na Record, na Band, como é que vai ser essa distribuição, né? Eu preciso estar em que formato, que arquivo, como é que vai ser essa distribuição? Vai ser 24 horas, não vai ser? Então, toda uma cadeia, né, burocrática, né, também ela está envolvida dentro de uma produção de vídeo, né, dentro de um vídeo, né? Então, a gente tem toda uma escalonada, todo um processo muito grande, e aí vai depender do nível, né, de relacionamento ou do nível de comprometimento que você teve com a produção do seu vídeo, né? Pode ser que você pegue todas essas etapas, pode ser que você pegue só uma dessas etapas, né? Mas é importante você entender como essas etapas elas se encaixam, porque caso você esteja comprometido com todas elas, do roteiro à distribuição do seu filme, né? É importante você saber como elas funcionam. E caso você esteja envolvido só com a pós-produção, né? Só com a etapa, só da pós-produção, você seja só com a edição de vídeo, então é importante você entender qual campo você está dentro da produção, da pós-produção, porque dentro da pós-produção pode ser que tenha um coordenador de pós-produção e você seja o montador, você seja só o cara do select, você seja talvez o próprio coordenador, então como eu vou coordenar isso, como é que eu vou mensurar esse tempo, como é que eu vou mensurar essas etapas, então a gente observa aqui, né, que para se industrializar, para a gente entender como, né, funciona a indústria, é preciso entender como funciona a produção do produto que a gente está entregando ali na, na mesa, né? O que a gente está entregando ali no final, de fato, tá? Então, a gente tem o roteiro, pré-produção, produção, pós-produção e a distribuição, de fato, tá? E cada uma dessas caixinhas vai ter uma pessoa que está coordenando, vai ter uma pessoa que vai estar orquestrando, e é importante a gente saber e respeitar esses processos. Não porque é bonito, não porque é importante ter isso, porque sem eles é meio que difícil a gente ter uma noção de como vai ser um vídeo. Porque, exemplo, como é que eu vou partir já para pós-produção sem ter um roteiro, sem ter pré-produção, sem ter produção, né? Como é que vai ser isso? Ah, eu preciso o meu vídeo é uma animação, eu não preciso de roteiro. Quem disse? O que que eu vou falar, o que que eu vou falar nessa animação? O que que eu vou precisar animar? Quais são os personagens? Quais são as referências que eu tenho, né, de personagem para criar um animatic e transformar isso? Quanto tempo eu vou gastar? Como é que eu vou mensurar isso? Então, essa hierarquia, né? Eu não diria nem uma hierarquia, eu diria um fluxo mesmo, como um rio. Ele precisa saber para onde ele vai ser guiado para chegar, né, no canal final, na distribuição ali e ter todo esse processo para a gente confeccionar algo, né? E não ficar só nos campos das ideias, tá bom? Então, eu passo primeiro, né? O roteiro é onde o filme é concebido, igual eu falei para vocês lá atrás, né? Então, na pré-produção, é aqui onde o valor de produção, onde o valor da produção, a equipe, as locações, os equipamentos necessários, as escolhas dos formatos, dos storyboards são definidos. Por isso que é importante a gente ter essa preocupação de, às vezes, participar, se for possível, né, da pré-produção, porque ali você consegue entender muitos fatores, né? E até conseguir se preparar, caso você já esteja nesse campo, alguns elementos, entendeu? Exemplo, caso você saiba que o seu filme vai ser rodado em 4K, qual equipamento que você vai dispor para poder fazer essa produção, para poder se você vai saber que o seu filme vai ter uma certa trilha sonora, né, uma trilha sonora que vai ter uma disposição mais pesada, mais instrumental, como é que você vai rearranjar esses elementos,
você vai precisar de uma pessoa que trabalha com áudio, não vai precisar, você consegue resolver isso. Então, na pré-produção, antes mesmo de você começar a editar de fato, apertar o botão ali de corte e cola e por aí vai, o trabalho do montador ele é muito mais complexo, né? Então ele trabalha muito antes, ele trabalha muito durante, trabalha muito depois, né? Então é importante a gente pensar nisso quando a gente for, né, cobrar o valor que a gente está sugerindo para um cliente ou para alguém que a gente for fazer o nosso material, porque não é só, de fato, editar, sentar e editar, né? Tem toda uma ideia por trás, tem toda uma concepção que leva tempo, que se a gente não mensura nisso, a gente acaba trabalhando de uma forma injusta para as pessoas, tá? Então, é importante esse processo de entender essa ideia, né? E aí, de fato, na produção é onde são criados os planos, né, capturando as performances, usando câmeras de vídeo, película, assim como as gravadoras de áudio, iluminação, cinematografia, atuação, direção, né, todo mundo se reúne para criar os elementos, né, que são usados para contar a sua história e entregar a sua mensagem. Por motivos práticos, os planos são capturados fora de ordem e precisam ser organizados durante a edição e aí vai, né, que é aquela concepção que a gente falou lá atrás, né, por uma forma de baratear as produções, então a gente não precisa seguir uma linha reta, e essa linha reta não tem nenhum problema, né, ao ser feito de uma forma eh, não linear, porque isso também economiza tempo, dinheiro, e a gente pode fazer isso na pós-produção, tá? Então, são elementos importantes da gente saber, caso a gente tenha interesse. E aí a gente tem a pós-produção, né? Deixa eu beber uma água. A pós-produção é onde se organiza e compõe o material captado, né, anteriormente, colocando os planos na ordem correta, né, selecionando as melhores tomadas e eliminando elementos indesejados, né. O som capturado é sincronizado com o vídeo, então ele é editado, às vezes regravado e mixado, a música é composta e acionada, as imagens passam pela correção de cor, né. Também tem um fator que eu esqueci de falar aqui, na pós-produção também tem a correção de cor, né? E aí onde os efeitos são criados, o filme final é exportado para um formato de alta qualidade. Mas enfim, dentro do campo, né, do audiovisual em si, algumas funções novas são criadas, né? Então, a gente tem o campo ali de pós-produção, e aí a gente tem também campos importantíssimos que levam tempo, e complexidade do mesmo nível que uma montagem, né, uma edição. E por isso que a gente fala dessa imagem da pessoa que é o pós, que é o coordenador de pós-produção, que é o cara que está coordenando, que é um segundo diretor, entre aspas, né, além do montador, e aí vai as suas camadas. Por quê? Porque essas correlações, né, de som, de áudio, né, de montagem, de correção de cor, elas têm uma importância e uma relevância muito grande para o filme, né. Então, com essa nova funcionalidade de corrigir uma cor, de fazer uma correção de cor ali do material que a gente está fazendo, a gente tem essa função nova, né, dentro da pós-produção, que acaba sendo adicionada ali para poder ajudar e auxiliar mais a nossa pós-produção. Pode ser que você faça isso só na montagem, ou pode ser que você faça montagem, correção de cor e áudio, né? Pode ser que você faça os 3 campos, né? Além do campo do cara que faz o select, né? O cara que faz a organização do material. Então, funções como essas também estão na pós-produção, tá? Vai depender da complexidade do seu filme, vai depender do tamanho do seu filme e vai depender do tamanho da sua responsabilidade, tá? E aí a gente tem a distribuição, né? Que é quando se disponibiliza o filme para ser assistido, pode envolver as casas de cinema, lançamentos em DVD, Blu-ray, entrega para festivais, envio para a internet. Então, como eu falei, aqui é um campo onde a burocracia entra em jogo, né? Onde você vai ter toda essa ideia de como vai ser disponibilizado esse filme, e aí vai, questões burocráticas, campanhas, quanto tempo vai rodar, onde que vai rodar, como vai ser isso. E aí isso é um campo que também a gente está envolvido em certa parte, porque pode ser que tenha uma adaptação a ser feita durante o caminho, e essa adaptação a ser feita durante o caminho pode envolver a nossa requisição em alguns momentos para poder fazer algum ajuste, ou fazer um trailer, ou algo que precise, né, auxiliar nesse campo da distribuição. O nosso trabalho não acaba só em entregar o filme pronto, entendeu? A gente tem um tempinho ali, um pouquinho,
para fazer esse campo de distribuição no fechamento da ideia do filme, mas outros campos técnicos, isso a gente também acaba envolvendo a gente em alguns setores, tá? Não são todos. E aí, só para vocês verem como funciona a ideia, né? Na verdade, isso não é uma certeza, não é o padrão, né? Não, desculpa, é o padrão, mas não é em todos os lugares que funciona dessa forma, mas dentro de um workflow para vídeo na pós-produção, geralmente a gente pensa dessa forma, né? Na pós-produção. A gente tem um planejamento para a gente ter uma noção de quanto tempo a gente vai levar, o que que a gente precisa, né? De preparação e configuração de equipamento, qual equipamento que a gente vai usar, a gente vai precisar de um computador X ou Y, esse computador X ou Y vai ser, né? De que forma, qual a configuração que a gente vai exigir, qual o software que a gente vai usar, né? E aí vai. E aí a gente tem a ideia dessa preparação de mídia, né? Ingeste, onde é que esse material vai ficar, né? Esse material vai ficar em HD, eu tenho espaço suficiente para armazenar esse material? Não tenho? Tenho, né? Essa mídia que eu estou fazendo aí, onde é que ela vai ser armazenada, né? Qual cuidado que ela vai ter, né? Para não perder isso, se vai ficar na nuvem, não vai? O porquê que eu falo sobre isso? Principalmente esse ponto aqui, ó, que é uma coisa que eu preciso frisar muito, né? Porque essa preocupação aqui, ela é extrema dentro de uma produção de visual. E ela acaba sendo crítica também, né? Porque aqui é uma responsabilidade muito grande, né, nesse ponto. Quando a gente chega nesse patamar, é uma responsabilidade muito grande, é por isso que a exigência, ela é grande, e é por isso que a gente tem que estar atento a esses detalhes. Porque aqui é o momento e o local onde a gente pode, vamos supor, dar um problema na nossa máquina, ou dar um problema no HD, e a gente perder todo o material, né? Ainda mais os arquivos digitais. Por quê? Porque, é, sei lá, um HD cai ou um servidor queima ou algo do tipo, todo o trabalho que foi feito aqui, ó, anteriormente, a gente pode perder justamente por um vacilo que chega nesse momento aqui, ó, nessa preparação dessa mídia. Então, é muito importante a gente estar ciente desse fator quando chega nesse momento, né? Então, é importante a gente ter essa preocupação de como que isso vai ser feito, da forma como isso vai ser feito, se a gente tem backup, se a gente não tem, para não cair nas nossas mãos, né? Um problema que possivelmente pode ser de terceiros e a gente acaba assumindo ali esse momento de manusear essa mídia, né? Esse material bruto e acaba acontecendo algum problema, alguma coisa de errado que não pode ser nossa culpa ou por culpa de algum tipo de situação e der algum problema, tá? E aí é o que eu volto a falar para vocês, né? Pode ser que dê problema e todo um trabalho, né, anterior de uma equipe, de uma produção, que às vezes até custou barato, mas às vezes até custou milhões, né? Seja interrompido, ou seja, ter algum problema por causa dessa má gestão, né, de mídia, tá bom? E é por isso que eu sempre friso como o DaVinci Resolve tem uma boa gestão de mídia dentro do software, e isso, essa informação de metadados, como isso vai ser organizado, conversão e por aí vai, é bem interessante, tá? A gente tem aqui a sincronização do áudio, né? Então, geralmente, quando é gravado, né, em produções audiovisuais de larga escala, o áudio e o vídeo eles são separados, né? Então, a pessoa que está fazendo direção de fotografia, ela está relacionada só com a imagem, né? E aí tem uma equipe específica só para o áudio. Então, como ela vai fazer a captação de áudio, toda essa ambientação de áudio aí com a equipe ali do áudio, tá? E aí, essa sincronização, essa junção, né, desses dois momentos é o que a edição faz, então a gente tem ali essa junção ali da separação que teve anteriormente do áudio e da imagem, tá? E aí a gente tem a edição, tem a montagem, tem essa lapidação, tem essa, né, construção todinha, e aí a gente tem a correção de cor, né? E aí a gente tem um campo também muito grande que é essa ideia de correção de cor. Logo após disso, né, todo esse campo, a gente tem a mixagem de áudio, né? A gente tem o sound design, que é essa ideia que eu falei para vocês, sobre a ambientação do som, né? Como o som vai ser incorporado ao ambiente, essa mixagem de áudio faz essa brincadeira bem legal, tá? Aí depois disso eu tenho criação de gráfico, né? Computação gráfica, então é aqui onde acontece a mágica, né, dos filmes que tem muita computação gráfica. Então,
a gente faz toda a ideia do vídeo, né? Faz toda a concepção de como é que vai ser, e aí eu venho com essa computação gráfica. Em alguns setores, tá? Essa criação de computação gráfica, ela veio anteriormente aqui, tá? Igual eu falei para vocês, não tem um padrão muito certo é, a respeito de workflow, vai depender muito de cada produção. Mas, em alguns setores, né, eu preferivelmente gosto mais da criação de gráfico, né, de computação gráfica, está antes da edição. Por quê? Porque em alguns momentos, né, essa criação de computação gráfica pode me trazer elementos, eh, pode me trazer elementos de imagens flats, imagens com problemas, imagens que não se encaixaram é, de um jeito legal no meu vídeo, e aí eu vou ter que fazer uma reedição desse material. Talvez o render, né? O render de material gráfico 3D que chega, né, de uma produção audiovisual específica, seja qual for, chegou para mim e não está encaixando, né, o tom de pele, ou a modelagem não está com a ambientalização visual interessante, mas eu preciso fazer uma correção de cor, precisa passar por uma edição para fazer um ajuste ou para dar um time interessante, porque a modelagem não está muito bacana. Então, a gente tem ali um campo anterior, né, de correção de cor e de edição de vídeo para retirar ou colocar esses elementos dentro do filme. Então, é importante que, às vezes, essa criação de gráficos e computação pode ficar um pouco acima, tá? E logo em seguida, a gente tem a exportação, tá? Que é muito importante também, um campo extremamente importante que está diretamente ligado com a preparação de mídia e com a edição, porque lá é onde a gente consegue representar algumas questões visuais e até de questão de estética, eh dentro do vídeo, porque aqui a gente consegue aplicar alguns efeitos dentro da nossa exportação. Então, aqui eu vou saber também aonde que eu vou rodar esse material, então como eu vou rodar esse material. Então, é muito interessante a gente pensar como a exportação ela trabalha para funções técnicas, né? Então, aqui é um campo interessante que vai me dar um pouquinho mais de não uma questão, né, artística, né, mas uma questão mais de inteligência, de organização que está relacionada à gestão de mídia, né? Então tá, vamos lá para o próximo campo. Então, para o planejamento, né, para edição de vídeo, o planejamento para pós-produção, primeiramente, significa se preparar para cada uma das etapas que a gente pensa, né, como filme. Então, é importante a gente entender que a gente tem que escolher os formatos de entrada e de saída. Então, beber uma água. É muito importante essa noção, né, de planejar essa edição, porque a gente tem que ver todos esses elementos para poder a gente mensurar o tanto de trabalho que a gente vai ter. Então, escolher os formatos de entrada e saída, obter os arquivos originais do vídeo, áudios, músicas, gráficos, né? Decidir o método de ingeste, escolher a estratégia da edição, que isso também é muito importante. Planejar os tipos de efeitos que você irá adicionar e assim será possível determinar quanto tempo será necessário dedicar a eles. Então, planejar essas questões é uma ideia de que a gente pode ter a noção do trabalho que a gente está tendo, né? Seja ela para cobrar, seja ela para a gente ter prazos, né? Então, se eu cobro por hora, quantas horas eu vou gastar para poder fazer esse material, né? Eu vou gastar isso, X ou Y, então tudo isso determina como isso vai ser feito através disso, tá? Eu tenho aqui preparação e configuração, tá? Então, organizar a raiz das pastas, né? Configurar o projeto. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma muito legal de configuração, de organizar a raiz das pastas, né? A gente tem essa ideia de organização. Não importa se você está trabalhando em um pequeno projeto ou em um grande filme, organizar os arquivos é extremamente importante. Bom, esse passo, né, é muito interessante. Eu gosto de abordar esse tema de uma forma mais calma, porque toda vez que a gente está criando uma produção audiovisual, um vídeo, um material, a organização ela é um elemento primordial, justamente pela ideia de
que se a gente está trabalhando com algo criativo, né, se a gente está tendo a necessidade de criar algo, né, a nossa mente ela precisa estar, entre aspas, despreocupada, né, com determinados setores, com determinadas questões. Então, essa ideia do ócio criativo, né, então, se eu tenho um rompante de uma ideia que quer ser, que eu preciso executar, se eu tenho uma organização, né, se eu tenho uma forma de acessar esse tipo de vídeo, de material rapidamente, né, eu tenho mais possibilidades de criar, questões ou cruzar informações ou fazer experimentações de uma forma sem me trazer grandes problemas. Então, eu tenho uma ideia de ócio criativo quando eu tenho um ambiente organizado, né? Porque eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais acesso, eu não vou perder tempo, exemplo, procurando um arquivo do qual eu não sei onde eu coloquei. E aquele arquivo talvez ficaria legal nesse momento que eu estou fazendo um corte de vídeo, né? Então, a procura desse material pode impossibilitar, ou eu posso me perder nos meus pensamentos por um fato do qual eu não me organizei anteriormente, entendeu? E eu não posso ter acesso a esses ossos criativos justamente por causa que eu não estou organizado. Então, essa prontidão do material, essa prontidão do meu fluxo de trabalho me ajuda a ter uma noção muito clara de quando eu vou ter, né, essa iluminação da criatividade, entre aspas, né? Porque está tudo ali na minha mão. Então, eu posso testar possibilidades, eu posso testar opções, né, que vão estar à minha mão, ao meu alcance, e essa tentativa e erro e por aí vai, pode ser uma forma que crie algo, né. Então essa organização ela é muito importante nesse patamar, justamente por estabelecer isso, tá. Então a gente tem aqui muitos arquivos, né, são gerados durante o processo de edição, então deixar que fique espalhados em várias pastas diferentes ou mesmo em HDs diferentes pode fazer com que o trabalho se torne extremamente doloroso, né. Principalmente no momento de fazer um backup e ou mesmo retornar ao projeto depois de algum tempo, né. Que isso é um outro fator que quase ninguém fala, né, caso você precise retornar aquele material, né, pode ser um trabalho extremamente doloroso, né, e ainda fica mais difícil se uma outra pessoa estiver trabalhando com você, que é um outro ponto que eu acho que é um dos mais primordiais, né. Eh, e aí vai, por isso é muito importante manter todos os arquivos relacionados a um projeto em uma pasta única, né, usar a mesma estrutura de pasta para todos os projetos pode ser vantajoso para manter um trabalho consistente. Então, imagina que você está trabalhando para uma produtora de grande porte, e, putz, você vai ter ali zilhões de arquivos dentro do servidor e você colocou em uma pasta diferente esses arquivos, ou arquivos em outras pastas, e aí você precisa, né, ter acesso a essas informações, a esses arquivos, e você fica ali navegando, gastando 1, 2, 3 horas, e o seu cliente está ali: "Não, eu preciso desse arquivo agora, vamos, 15 minutos para rodar, tal". Então, ter essa organização, né, essa estrutura de pasta, tudo isso aí é muito vantajoso para manter esse trabalho de uma forma muito consistente, tá? Então essa ideia, né, de organizar a mídia, ela depende muito do workflow escolhido, né, o formato do projeto e o tipo de trabalho que você está tendo, tá? Alguns projetos já vão estar organizados pela produtora ou diretor, então já vai chegar numa organização específica, mas é interessante você sempre desenvolver o seu próprio sistema de organização, tá? E algo que seja consistente do ponto de vista de organizar materiais, justamente para a gente ter essa consistência muito interessante, nesse material, tá? Então organizar essa mídia vai valer de muita ajuda futuramente, nos nossos trabalhos, tá? E aí a gente tem várias maneiras de organizar esse material. A gente tem como organizar isso através de documentos, de cenas, de assuntos, e aí vai, tá? As sugestões que a gente sempre dá é que mantenha os arquivos de formatos diferentes, em bins diferentes, em pastas diferentes, né? Então a gente põe o MP3 em uma pasta, o Wave em outra forma, no bin de áudio, né? O Move em cenas, o vídeo, né, em uma pasta de cenas, letreiros em letreiros, né? E geralmente eu uso ferramentas de markers, locators do software para identificar melhor os clipes que têm mais relevância. Isso eu falei na primeira aula, né, como o DaVinci Resolve tem essa facilidade, essa dinâmica
de brincar ali com os markers do DaVinci Resolve, então a gente consegue classificar alguns materiais de uma forma muito simples e muito rápida, e isso facilita muito o nosso trabalho, tá? Aqui eu tenho um exemplo de raiz de pasta que pode ser usado, né? E aí a gente pode, né, se basear essa ideia dessa pasta simples como um material que a gente pode organizar de uma forma bem interessante. Então, a gente tem ali o nome do projeto, o arquivo bruto, né? A gente tem ali a data que foi gravado, dia 1, dia 2, né? O áudio, os gráficos, os projetos, a exportação para previews finalizados. Então, exemplo aqui, ó, a gente tem o nome do projeto como pasta central, né? O arquivo bruto, né, onde eu mostrei para vocês, ali, geralmente quando a gente tá em locação, tá gravando, né, em set, aí geralmente põe por data, né, data do que foi gravado. Então, geralmente o dia que foi gravado, a data que foi gravada, geralmente é o dia, né, que foi gravado dia 1, dia 2, e aí vai, né, a recorrência, e aí fica de uma forma bem dinâmica, bem interessante de fazer isso, tá? Após criar a raiz de pastas, né, principal, adicionar a mesma pasta compactada, zip ou RAR, caso você vá compactar o material, assim será mais simples apenas descompactar ela ao iniciar um novo projeto. Né? Usar algum software de gerenciamento de pastas, como o Post-Rate, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o Post-Rate, que é o meu arquivo de gerenciamento que eu sempre indico ao pessoal. Bom, esse aqui é o Post-Rate, né? Como eu falei para vocês. Ele é esse gerenciador de arquivo. O que é interessante nele? Interessante nele é porque ele já me cria alguns parâmetros e alguns valores aqui, bem simples, né? Então, aqui, geralmente, eu já tenho o projeto do número. Então, toda vez que eu criar um projeto de número, ele vai me criando uma sequência de número de projetos que eu vou criando. E aqui tem como eu colocar algumas informações simples, como cliente. Então, caso eu tenha alguns, ó, tá vendo? Eu tenho alguns clientes aqui, que geralmente eu faço vídeo. Então, já me tem aqui alguns clientes que eu já posso simplesmente criar, e ele já vai me dando as opções, né? Abaixo também do projeto do name. Então, às vezes, eu tenho, sei lá, a Volkswagen, né? Então, geralmente, eu vou fazer um produto próprio para Volkswagen, que seja para o YouTube, ou seja um EAD, ou é a terceira temporada, ou é a primeira temporada, mas eu sei que o meu cliente ali é a Volkswagen, né? E ele já me cria ali alguns parâmetros, como data. Então, eu já sei que tem uma data, né, que vai ser criada a partir desse dia, né? E aí vai. E aí eu tenho um usuário aqui, que geralmente sou eu, né, que está fazendo aqui. E aqui ele me tem algumas templates, né? Que geralmente eu posso alterar essas templates, e caso eu seja um fotógrafo, ou um vídeo, ou um visual effects, ele pode me criar parâmetros diferentes para poder me auxiliar. E aqui tem como eu mudar, né, algumas opções para poder criar aqui o meu projeto, tá? Deixa eu ver. Bom, e aí na template aqui, ó, tem como eu criar uma raiz de pasta, tá vendo? Nessa raiz de pasta tem como eu criar e deletar pastas da forma como eu, né, achar que pode ser. Então, aqui, exemplo, eu tenho After Effects, eu tenho a pasta que eu criei que se chama Aprovados, com a versão final, o Audio Preview, eu tenho o áudio, né, que pode ser os mixes, com a música, com SFX, tenho o corte seco, né, tem uma pasta que eu queria chamada corte seco, tem o Illustrator, tem a mídia, né, tem o Photoshop, tem o Premiere. Então, eu posso criar, exemplo, templates, né, vamos supor, ou criar, adicionar aqui novas templates, né, com softwares, né, geralmente a Adobe tem todos aqui, mas eu posso importar estruturas de pastas, ou eu posso importar projetos que já têm esses files, né, esses templates aqui, de acordo com o DaVinci, com o Final Cut, seja o que for, tem como eu criar essa pasta de raiz, que quando eu crio, eu já crio o meu projeto com os nomes, tá vendo? Exemplo, o File Name Preview aqui, ó, que seria Volkswagen Propaganda Charrua. Não, vou colocar Volkswagen YouTube lá. YouTube, tá vendo? Ele já me dá aqui como vai ficar a raiz do nome da pasta, tá vendo? Eu já sei que vai ficar o projeto 22, Volkswagen, YouTube, a data de hoje e o meu nome. Aí eu vou clicar, eu escolho o diretório que eu vou querer clicar no meu arquivo. Vamos clicar aqui no meu HD, né? O HDBK. Eu já tenho uma pasta para edição aqui, ó, tá vendo? Onde tem os projetos anteriores. Eu vou clicar na pasta edição, ok, vou criar. Bom, ele já cria para mim
todas essas pastas com os projetos, com o nome que eu classifiquei lá, tá vendo? Ó? Então, já é uma economia de tempo para mim, né? Eu saber que eu já tenho os projetos com os principais softwares que eu uso, né? Criado com a nome que eu quero que seja criado, tá vendo? Então, eu já tenho uma pasta raiz, né? E os meus projetos com o nome que eu gerenciei. Então, tá aqui, ó, o número do projeto, que é o 22, Volkswagen, YouTube, o dia que foi criado. Isso facilita, assim, vocês não têm noção como é que isso facilita quando você começa a trabalhar com vários fluxos, você começa a criar esses projetos. E aí você começa a ter uma noção até de relatório, né? Até de noção de quanto é, se você tem uma organização no Trello, vamos supor, pô, eu fiz esse projeto, tem essa alteração, eu tenho que fazer isso, tal hora, então isso já numera, já facilita o seu fluxo de trabalho, o seu fluxo de organização para quem trabalha com mídia, né? Isso impossibilita você de perder arquivo, isso impossibilita de você ter uma organização e saber onde é que está certinho os materiais. Eu sei que, exemplo, eu tenho uma pasta de preview, então eu estou mandando um preview a cada dia para um cliente meu. Então eu sei que eu já fiz, vamos supor, 7 previews para um cliente e ele não aprovou nenhum. E no meu projeto, né, no meu contrato, né, tá dizendo que eu só tenho direito a 10 alterações, eu já estou na 7ª. Então já tem como você ter uma organização e um processo de profissionalismo, né, do seu trabalho, onde você pode fazer esses relatórios. E o interessante é, caso você vá passar isso para uma outra pessoa, fica muito claro, né? Fica muito didático como essa organização é feita e foi feita, e você passar para uma outra pessoa e ela não se confundir ali no seu fluxo de trabalho, tá? Caso você trabalhe com mais pessoas dentro de uma produção, ou caso você vai passar isso para alguém que vai dar continuidade para você, que isso acontece também de vez em quando. Bom, a gente falou de organização de projeto, eu acho que isso ficou bem claro. E aí, falando de organização de projeto, eu preciso falar, né, sobre a introdução a essas mídias em formatos. Lembra que eu falei lá atrás que quando a gente chega no processo de pós-produção, a ideia da mídia, a ideia de formato, e isso tudo, né, é um campo crítico, né? É um campo delicado dentro do audiovisual, né? Porque muitos problemas que acontecem, né, dentro do nosso trabalho não é nem uma edição mal feita, né? Às vezes essa é a responsabilidade que a gente tem com o material e ele, sei lá, você perde material, o material apaga, o seu computador queima, um arquivo corrompe, tudo isso, né, pode acontecer dentro de uma produção audiovisual. E aí a gente faz uma introdução leve dessas mídias e formatos de vídeos e como elas funcionam, justamente para a gente trazer um fluxo de compatibilidade durante o nosso trabalho, né? Durante toda a nossa experiência de trabalho produzindo material. Então, a ideia é, quanto mais parecido, quanto mais compatível, quanto mais similar esses materiais forem, né, mais fluido o nosso fluxo de trabalho será e menos problema de compatibilidade o nosso trabalho terá. Mas a gente está falando de audiovisual, né? Então é uma mistura muito louca, porque a gente começa no papel e termina dentro de uma sala de cinema. Então é, é muito difícil você ter esse fluxo 100%, né, perfeito, né? É muito difícil você ter essa essa fluidez nessa exatidão, mas a gente pode fazer algumas adaptações para que isso aconteça e que isso se torne o menos doloroso possível, tá? E aí, a gente tem essa ideia aqui de introdução, né, de formatos de vídeos. É importante a gente entender como esses formatos se comportam, como é que esses vídeos se estabelecem, tá? E aí, vamos lá. O parâmetro básico, né, de formatos, né, falando de formatos, a gente tem como princípio ali uma resolução, né, a proporção da imagem, que a gente chama de aspect ratio, e a taxa de quadros, né, o frame rate que tem dentro de um filme. Então, essa base é a base que forma um formato, né, uma resolução, a proporção de imagem e a taxa de quadros, tá? E aí a gente tem algumas resoluções que são definidas, né,
pela quantidade de pixels que tem dentro de uma imagem. Então, quando a gente tem uma quantidade de pixels dentro de uma resolução, né, de 720 por 486, né, que é um padrão escalonado também, a gente tem uma definição standard, né, uma definição standard. Quando a gente tem 1280 por 720, a gente tem uma definição High Definition, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem uma tela que tem 1280 pixels vezes 720, né? Numa escala de largura e de vertical e larga, de largura e de diâmetro, não, tô ficando louco agora, de largura, horizontal e vertical. Então, quando a gente tem a proporção de vertical e horizontal, essas definições de 1280 por 720, a gente tem o HD, né? O High Definition. E a gente tem o Full HD, né, que é o High Definition, quando a gente tem a quantidade de 1920, né, pixels por 1080 pixels, a gente tem o Full HD em si. Acima disso, a gente já começa a entrar, né, no 2K, no 4K, que aí tem a definição de 2048 por 1080, onde a gente tem o 4K, que a gente tem o 4096 por 2160 pixels, e aí essa proporção ela vai aumentando de acordo com a capacidade de captação das câmeras, tá? E aí a gente tem a resolução, né, de 4K e a SD que eu mostrei anteriormente, para vocês terem noção da proporção, da resolução desses formatos, né, desses formatos que a gente está estabelecendo aqui. Então, em 4K a gente observa que é, tipo, absolutamente 4 vezes mais, né, que o Full HD. Então, vê aqui os limites que as imagens têm, né? E SD era muito bom na época, mas olha o que o 4K nos permite, né, ter aqui de proporção e de qualidade de imagem. Então, a gente vê aqui a diferença que isso tem. Se essa diferença tem na proporção da imagem, imagina o tamanho do arquivo, né? Imagina outras variáveis que vão estar correlacionadas ao tamanho da minha resolução. Então, entender, né, qual é a resolução do material que eu tenho é também um outro fator de extrema importância. Seja, né, para fazer edição, seja para fazer uma compatibilidade, a compatibilidade do ponto de vista de que, exemplo, eu estou editando um material em 4K, o meu filme vai ser um material em 4K, e esse filme vai rodar no cinema. Só que, em determinado ponto, eu estou fazendo um material, né, que eu estou editando ali e tal, e aí, dentro dessa edição, eu tenho que fazer alguns inserts de imagens antigas que foram captadas em VHS em 1900 e bolinhas, né? Só que esse material chega para mim em SD, né? Como é que eu vou fazer essa compatibilidade? Como é que eu vou fazer essa conversa entre esses dois arquivos para me dar essa impressão, né, que eu estou fazendo essa minha via escala aqui de edição de montagem para que não fique um quadro desproporcional. Imagina um quadro, né, de 720 por 476 dentro de uma tela, né, de uma resolução de 4K. Então, a gente vai ter determinados problemas e a gente vai ter que entender como isso vai ser resolvido, tá? Mas é só para vocês terem noção de como essas proporções elas são diferentes e o que cada um quer dizer dentro do ponto de vista de produção audiovisual, tá? E aí a gente tem um outro fator, que é o frame rate, né? Que é a taxa de quadro, né? Então, essa taxa de quadro, quando a gente conversou na primeira aula, na aula passada, né? É o frames por segundo, né? Quantas imagens eu vou ter no segundo. Então, eu tenho alguma definição aqui de 24, de 23, de 29, de 59, tem das mais variadas, né, opções de frame rate. E isso vai interferir muito em alguns aspectos de padrão para a reprodução, né? Algumas televisões elas são atingidas por esse frame rate, né? Porque elas ou simulam ou se adequam a certos frame rates e às vezes não se encaixa, né? Às vezes a televisão ela só roda em 30 FPS e você manda uma imagem em 30, ela pode dar uma sensação estranha, ou ao contrário, que é o que mais acontece, a televisão roda sempre em 60 e você manda uma imagem em 30, e aí você tem um estranhamento ao ver essa imagem. Então, entender
essa ideia de taxa de frame rate, né, de quadro, toda essa perspectiva que está por trás desses elementos é de extrema importância. E aí eu volto um passo atrás e falo o porquê disso. Porque, né, quando a gente está falando de uma produção audiovisual, essa bucha, né, esse problema acaba ficando nas nossas mãos, né? Então, tudo aquilo que o diretor, tudo aquilo que o roteirista, tudo aquilo que a pré-produção, todo mundo pensou, né, como seria maravilhoso rodar isso na televisão, dessa forma, tal, a adequação, né, desses parâmetros, ele vai depender muito da gente, né, para que a gente atinja essa conversa, para que a gente se, transcodifique e tente acertar como cada, né, setor vai se adequar a esse padrão. Então, por isso que a gente tem que entender alguns parâmetros de frame rate, de resolução, de taxa de quadros, para poder é saber como isso vai chegar no produto final ali na televisão. Então, a gente tem alguns problemas, exemplo, o frame rate, né? Onde que é geralmente mais usado, né? Os 24 FPS. Geralmente é usado em cinemas, né? Em vídeos de alta definição. É o formato de frame rate universal do cinema. Então, muitos diretores adoram usar o 24 FPS por uma questão estética, né? Por uma questão estética cinematográfica. Como se começou com 24, né? Eles ainda tendem a reproduzir essa ideia do 24 por uma questão estética cinematográfica, por uma opção de iluminação, por uma opção de blur, né? Então, quando você começa a ultrapassar os seus 30, 40 FPS, as imagens começam a ficar muito fluídas, né? Então, essas imagens muito fluídas não te dão essa noção no ar, né? Não te dão essa ideia do mistério ou algo mais distanciado da realidade, dessa coisa muito mais do estar ali, né, muito próximo. Então, isso pode gerar pode gerar um estranhamento, né, para quem está vendo, tá? Então, é importante a gente entender como isso funciona, tá? E aí a gente tem o 25, né, que geralmente foi usado no padrão europeu. A gente tem o 29, que é o padrão NTSC em cores, né, desde 1953. A gente tem o 30, né, só que aí tem outros formatos que é o PAL, que era o 1080i. Então, a gente tem vários elementos que podem definir de acordo com esses frame rates, tá? E aí, aqui é uma ilustração do que eu falei lá atrás, do frame rate, né? A taxa de quadro, né? Que é extremamente importante a gente entender como ela funciona. Então, aqui eu tenho uma escala de 1 segundo, né? E aí eu tenho um filme que foi gravado em 60 FPS e outro que eu tenho gravado em 24 FPS. Então, a quantidade, né, de frame rates que eu tenho por segundo a 60 FPS é muito maior do que, né, a que eu tenho em 24 FPS. Então, você vê quando eu tenho uma imagem que foi gravada em 60, eu tenho muito mais informação dentro desse arquivo. Então, se eu tenho muito mais informação dentro desse arquivo, eu tenho muito mais, esse arquivo muito mais pesado, né? Mas ele me possibilita fazer algumas questões, exemplo, me possibilita, exemplo, caso eu precise de uma câmera lenta ou algo do tipo, com o FPS em alta, ele me possibilita usar um arquivo em 30 FPS, que me daria o dobro do segundo, né? E aí, esse dobro do segundo, eu teria como esticar essa imagem, onde eu poderia mostrar uma imagem com muito mais detalhamento em 2 segundos. Então, eu tenho uma informação, eu tenho um vídeo de 2 segundos, né? Com o tempo de 30 FPS rodando, mas que eu tenho que com detalhamento de 30, numa velocidade, né, diferente. Então, eu tenho esse slow motion, né? Essa ideia de tempo curto. Se eu fizer isso numa imagem de 24 FPS, vai me dar uns drop frames, vai me aparecer meio com uma quebra de imagem, não vai ser uma imagem fluida, né? Porque eu não tenho informações a cada frame rate, né, dentro de 1 segundo. Se eu colocar para 24, se eu for dividir 24 por 2, vai dar 12. Então, a cada segundo eu vou ter 12 frame rates. Então, pode ser que meu olho comece a perceber essas imagens em sequências e me dê esse estranhamento, tá? Então, isso pode ser proposital, por uma questão, sei lá, de questão estética, né? As pessoas podem usar isso por uma questão estética e querer aplicar isso, né, para dar o drop frame. Geralmente,
geralmente a gente usa isso, né, por algum dispositivo ou algo do tipo, né, que seja qual for, para, sei lá, calma aí. Opa, calma aí. Geralmente a gente usa, né, com uma alteração de frame rate, geralmente para criar uma estética diferente, né, em casos de stop motions, né, que são aquelas fotos que tem um bonequinho e o cara vai animando quadro por quadro até gerar um segundo, então o movimento ele fica meio craquelado, então ali fica geralmente na faixa dos 16 a 18 segundos, então é, vai muito por uma ideia também, caso você queira aplicar, é importante você ter noção de como o frame rate ele se comporta, tá? E aí a gente tem a ideia desse aspect ratio, né, que é essa proporção da tela, né? A proporção da imagem, né, em si, ela é determinada por um meio, né, que é a altura, o x, e o comprimento, que é o y. Ela pode ser escrito como número decimal, 133 e 166, tá? Como duas casas ou pela relação entre dois números inteiros, né? Que é o 4 por 3 e o 16 por 9, tá? Geralmente as televisões elas usam o 4 por 3 e o 16 por 9, então a gente não vai ter muito problema com isso. Os monitores também usam, né? Geralmente 16 por 9, 4 por 3. Essa escala ela vai começar a mudar um pouquinho no cinema. Então, no cinema, né, esse aspect ratio, essa tela de cinema, ela tem essa proporção de tela um pouquinho diferente. Então, no início do cinema, né, que era 1 por 3, era 1:3:3, que é o 4 por 3 que a gente falou na televisão. A gente tem o Academy Ratio, que é 1:37. A gente tem o Cinerama, que é o 2:59. A gente tem o VistaVision, que é 1:5. Tem o CinemaScope, 2:35. A gente tem o né, MS5 é 2.7 e meia, e aí tem Super Panavision, que é o 70, que é o 2.20. E aí, o aspect ratio é justamente essa proporção que a tela cabe. Então, aqui a gente tem o 4:3, 1:3:3, tá vendo? Os tamanhos que a imagem pode alcançar. Então, caso vocês já tenham visto filmes que têm um aspect ratio diferente, essa opção, ela só distribuída no cinema. Então, a aspect ratio no cinema geralmente tem algumas proporções diferentes. Geralmente acontece isso muito com IMAX, né? Então, o IMAX ele tem uma proporção um pouquinho maior, então ele já vai ali para 2.35, né? Ou 2.20, vai depender do filme, né? Da forma como ele foi captado, né? Com uma Super 35, sei lá, uns sensores mais grandes, né? Então, não exige que essas telas sejam maiores e aí eles fazem a adequação ali para o filme, tá? Mas é só para vocês terem noção. E aí, aqui para vocês terem noção do que a gente está falando, tá? Então, a situação quando a situação quando era aqui a USD, né, o aspect ratio 4:3, e aí a visualização da TV SD e a visualização da TV HD. Tá vendo como é que ficava certinho para as televisões antigas? E aí quando a gente mudou de televisão, lembra? Quando a gente mudou e fomos passando a televisão de tubo para a televisão LCD, né? E aí ficava alguns sinais de televisão com aquelas bordas nas laterais, porque não era HD ainda, era por causa do aspect ratio que as televisões ainda estavam se adequando por causa das suas câmeras, eh, dos seus, dos seus maquinários, né, que não suportavam esse tipo de formato. E aí a gente foi para o HD, então quando a gente coloca uma finalização de HD, né, no aspecto 16 por 9, uma televisão que era tubão, né, e aí coloca ela na televisão, ela tem aquelas abas pretas no topo, justamente, né, pelo seu aspect ratio ser um pouco diferente. Então, ela dá uma sobra em cima, mas ela mantém a proporção de qualidade da sua imagem, tá? Geralmente isso acontece também, pessoal, quando a gente vai ver um vídeo de muita qualidade, por exemplo, no celular, né? Ou a gente vai ver ele na vertical. Na vertical. A gente vai ver ele na vertical e aí o filme, né? Ele deixa umas abas pretas gigantes em cima e embaixo. Quando a gente vira para o outro aspecto, ele tenta se adequar a isso. É justamente, basicamente, essa a ideia de aspect ratio. E aqui a gente tem, ó, exemplo, o 16 por 9 já adequado na televisão 16 por 9, tá vendo? Então aqui
ali embaixo para vocês terem uma outra noção de finalização HD e uma exibição SD. E aí vai, tá? É só para vocês terem uma noção de como é que se comporta essas ideias. A gente também tem a ideia do letterbox, né? Que é usado para preservar a proporção do vídeo gravado em widescreen, em uma tela mais estreita, né? Que é isso que eu te falei agora sobre proporção de imagem. O vídeo é escalonado até ficar perfeitamente alinhado com as bordas da tela, resultando uma barra preta na parte superior e inferior, né? Igual eu falei para vocês aqui, né? Quando a gente está vendo o vídeo no celular e ele faz esse escalonamento na barra lateral, justamente para poder dar, né, esse ajuste total. E aí vai depender do tamanho da tela do cinema. Então a gente, às vezes, né, por ter um letterbox diferente, e aí, ó, exemplo, um 3:3 frame numa letterbox diferente, uns 3:3 frame numa letterbox diferente. Então, por isso que o cinema tende a ficar com essas bordas, né, superiores, justamente porque a tela ela tem um padrão extremamente gigante e o seu filme vai se adequar a essa tela do cinema. E aí vai depender do letterbox que vai ser criado no momento de exibição do seu filme, tá? Então, só para vocês terem noção e como isso pode afetar a aproximação ou o distanciamento do telespectador com o seu interlocutor. Então, tem alguns cineastas que se preocupam com isso, tem outros cineastas que não se preocupam com isso, né? Uns do que eu sei que se preocupam com isso é o próprio Terrence Malick, ele tem essa preocupação, ele é bem exigente com essa ideia de aproximação ou não do telespectador com o filme, né? Então, geralmente ele tenta proporcionar esse ajuste muito bem nos seus filmes para que não ocorra esse distanciamento, tá? A pan e a scan, né? A pan e a scan consiste em cortar a imagem em widescreen para se adequar dentro de uma tela mais estreita. Então, aqui é a questão oposta. Esse processo não preserva a proporção original do filme. Então, caso você queira preencher todo o aspecto, então, o excesso do filme, né, ele desaparece. Isso acontece muito com filmes 35 mm, né, filmes que têm uma proporção de imagem muito grande, então o filme fica absurdamente grande para a tela, né, maior até do que a tela, né, então são filmes gravados em 8K, né, então filmes que têm uma resolução muito grande, e aí, ó, fica uma sobra de filme, né, não aparece o objeto que estava aqui no filme. Então, a gente acaba não vendo o que aconteceu nesse restante de imagem, porque a gente está vendo numa tela pequena para o que o filme foi gravado. Aconteceu isso recentemente no filme do Dune, né? Eu não vi em IMAX, mas quem viu em IMAX falou que realmente o filme tinha uma outra proporção, uma outra grandiosidade cinematográfica por não ter ser visto, por ser visto em IMAX, né? Então, por isso que é importante os elementos, os objetos, né, do filme sempre estarem centralizados, justamente para a gente evitar esse tipo de problema, tá? Por isso que a gente também, quando vai gravar, tem uma margem, né? A margem visível para todos os monitores, né? Para todas as visíveis opções. E é por isso que a gente sempre representa isso. Geralmente essa margem, ela fica, né? Quando a gente vai gravar, a gente chama de grade, né? Deixa eu ver, isso aqui tá bem pouco. Calma aí. Geralmente quando a gente vai gravar, né? Vamos supor que esse aqui é o visor da câmera, né? Geralmente quando a gente vai gravar, sempre tem, né? Ali umas margens, né? Dentro do visor, onde essas margens estão me dizendo o limite de imagem, né? E aí, dentro da edição de vídeo, tem como a gente também fazer essas margens para a gente saber qual é a proporção que a gente está atingindo, justamente se preocupando, né, com futuras visualizações dos telespectadores, né? Então, pode ser que alguns monitores ou telas não atinjam isso. E a gente já tem essa preocupação do que vai ter garantia e 100% de visualização, tá? A gente tem uma técnica, né, chamada anamórfico, né? A técnica do anamórfico utiliza as lentes especiais para deformar a imagem em widescreen para adequar-se a uma proporção de tela mais estreita, tá? Durante a projeção ou reprodução, a imagem distorcida é novamente esticada para a proporção em original em widescreen. Então, é gravado de uma forma desproporcional, tal,
E aí, quando a gente põe no widescreen, ela tem uma proporção reajustada, né? Isso é uma técnica do cinema, né? Que são lentes que são usadas propositalmente para isso, são lentes específicas para isso. E essas lentes têm como objetivo fazer esse tipo de processo. E aí, nas telas, elas são feitas desse jeito, elas são distorcidas e voltadas para o tamanho normal. Mas a ideia principal dessa distorção é justamente a ideia de captar um tipo diferente de entrada de luz na lente. Então, aqueles flares, né, aquelas reflexos de luzes gigantes que o cinema tem, geralmente muito filme de cinema tem esses reflexos, né, esses flares grandes que a gente não consegue atingir com os nossos celulares, com as nossas câmeras comuns, é por causa dessa lente. Então, essa distorção dessa lente acaba tendo uma anamorficidade, né, da luz, e essa anamorficidade da luz acaba gerando uma entrada de luz diferente, e aí os diretores, né, os produtores, diretores de fotografia adoram esse efeito, né, porque tem uma estética muito mais rica, né, uma estética diferente, né, a granulação da luz ela fica diferente ao desfocar as imagens e por aí vai, uma série de opções eles preferem usar isso, e aí já pensam nessa ideia de quando distorcer a imagem, né, na gravação, ela vai ser distorcida na tela e o ajuste vai ser feito aí, tá? A gente também tem um Pillar Box, né, que é usado para poder mostrar as imagens com proporção menor em telas mais amplas, né? Barras pretas aparecem na direita e na esquerda do quadro. Então, a gente tem esse também é uma opção do Pillar Box, que geralmente a gente usa o Pillar Box para dizer, né, como linguagem, isso não como técnica, mas como linguagem, geralmente eu uso o Pillar Box para poder dizer que está rolando um filme dentro do filme. Então, a ideia de distanciar não mostrar na tela que talvez uma imagem, né, que a gente queira trazer como antiga ou como algo que está fora do filme, esteja dentro do filme, mas a gente distancia essa imagem, coloca umas bordas para dizer, ó, esse filme aqui é uma referência a outro filme que está acontecendo, ou um passado, por exemplo, a gente está fazendo um documentário e eu quero pegar uma matéria de um jornal, da Band, da Globo, eu faço um pillar box para poder eu colocar em quadradinho e falar, ó, essa imagem é de outro lugar e a gente está pegando de fora, então a gente assume que está tendo um filme dentro do filme, e aí geralmente o pillar box é usado para esse tipo de linguagem, para distanciar, deslocar, né? Dizer que naquele espaço que tem ao preto ao redor, né, o nosso filme não está passando porque está se passando outro filme, tá? É como a perspectiva do filme olhando o outro filme. Então, isso é bem interessante a gente ter na noção como funciona o Pillar Box, tá? E aí a gente tem algumas ideias de formatos de entrega, que acho que isso é um tema bem interessante a ser falado, tá? A gente tem a mídia análoga, que a gente não usa basicamente hoje mais, mas tem muita coisa armazenada em mídia análoga, então é importante a gente saber que ainda existe muita coisa que foi feita em mídia análoga. E em algum momento a gente vai precisar desse material, mas obviamente, né, cada vez menos se usa essas mídias análogas porque já foi se transformado para o mídia digital e os arquivos digitais, tá? Antigamente eram as fitas, né, que eram gravadas desse jeito, mas é importante vocês saberem como funcionava, como é que era o beta digital, o XD-CAM, o HD-CAM, o HD-CAM SR. Então, como os formatos, né, homologados pela Globo funcionam. Então, geralmente, quando a gente está fazendo essa entrega de um material, né, é importante a gente olhar vários aspectos, né? Então, exemplo, a Globo, né, ela tem um formato específico do qual a gente tem que entregar para que rode, né, perfeitamente dentro do seu broadcast, dentro do seu transmissor, as imagens, né? Porque antigamente, hoje em dia não, hoje em dia você manda um arquivo para o YouTube, o próprio YouTube converte esse material e ele na sua conversão ele já faz todo o ajuste, ele já diz se é possível ou se não é possível rodar aquele vídeo. Antigamente não existia isso, então você tinha que colocar as especificações muito bem feitas, né, dentro do seu material quando você fosse mandar para rodar na televisão. Então,
a gente tinha algumas informações que a própria Globo exigia caso você fosse mandar em HDCAM, HDCAM SR, XDCAM HD, Beta Digital, XDCAM SD. Então, você tinha toda uma preparação para se ingestar esse material. Por isso que eu falei para vocês que é um ponto sensível a ser falado quando a gente fala sobre ingestar material, sobre manusear arquivos. Porque às vezes todo o trabalho está lindo, maravilhoso, perfeito, majestoso, mágico, mas se a gente não tirar um pouquinho de tempo para prestar atenção nessas questões, a gente pode perder todo o nosso trabalho e dar um problema. Porque imagina, meu material está perfeito, está maravilhoso, está gravado, está aqui editado, com a melhor trilha, com o melhor áudio, tudo. Pum. Chega na Globo, eu não consigo rodar o material porque eu não tenho as questões técnicas que precisam, né, serem abastecidas para rodar no material deles. Esse é um formato homologado pela Globo antigo. Eu não sei hoje mais quais são os formatos, quais são os preenchimentos que precisam ser feitos, mas é só para vocês terem noção de como é que isso era antigamente e como a exigência era feita para poder rodar lá, tá bom? Por causa dos seus transmissores, e aí vai, é tudo uma questão técnica envolvida aí, para poder não ter nenhum problema de descompatibilidade ou compatibilidade ali na hora que estiver rodando o material, tá? A gente tem outras, né, exibidoras que pediam de uma outra forma, tal, então cada exibidora ia ter o seu formato e você tinha que se adequar a esse formato para poder enviar e não ter nenhum problema de material. Então, por isso que o fluxo de trabalho e a importância de entender isso é interessante. Então, geralmente DVD, internet, usam os formatos de imóvel, MPEG, MP4, geralmente tem umas janelas entre 320 a 1920, né? Hoje em dia já tem mais, já tem 4K e aí vai. E é fundamental saber o destino final do filme com antecedência, né? Até para a gente prever alguns problemas de resolução, de qualidade baixa de imagem, de como é que essa imagem vai rodar, se vai ser especificamente em tal resolução, se não vai. Tudo isso é um universo gigante, né, de informações que podem estabelecer o sucesso e o não sucesso da nossa entrega, tá? Bom, a gente falou bastante, né, sobre informações de arquivo, formato de arquivo, tudo aquilo que a gente está encaixando, como isso encaixa, e a gente fica com essa ideia, né, da relevância e importância que esses materiais têm, né, que a entrega de um material tem na hora de fazer um vídeo, tá? Bom, eu acho que por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre tipos de corte e talvez um pouquinho sobre psicologia de cores, vamos ver se dá tempo. E aí a gente começa a entender como é que funciona essa ideia técnica que foi passada hoje, né? E como a gente vai conseguir encaixar isso lá na frente com os tipos de corte, como é que tudo isso começa a ter sentido até a gente chegar no editor, né? Na edição de vídeo. O que eu quero que vocês tenham ciência, novamente repetindo, é a noção, a importância da noção de ter, né, tudo isso antes da gente trabalhar com edição de fato, porque tem um caminho muito longo até chegar na edição de vídeo, né? E tem um caminho muito longo depois que a gente termina e finaliza o material, né? E é por isso que a nossa oficina é sobre edição de vídeo com o DaVinci Resolve, porque o DaVinci Resolve é uma ferramenta que se usa para trabalhar e realizar esse fluxo. Mas a gente observando como esses fluxos são estabelecidos e o porquê que esses fluxos foram estabelecidos e o porquê que a gente tem que fazer isso, como a gente faz isso, de que maneira a gente faz isso, é importante a gente dar uns passos atrás, porque se a gente for começar a editar e mexer e montar, a técnica por si ali, ela é basicamente simples, né? Mas o background que se precisa entender por trás disso é bem enorme e eu acho muito interessante a gente sempre falar sobre isso, porque isso perdura e isso fica durante muito tempo. Então, eu estou falando de assuntos aqui de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, de 70 anos atrás, de 10 anos atrás, que estão aí super atuais, que se não fossem eles, a gente não conseguiria dar grandes passos, né, para o futuro sem a gente entender como isso funciona, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que por hoje a gente fica aqui. Vejo vocês agora na segunda-feira, na nossa terceira aula de edição de vídeo, tá?
É, e é isso. Eu também acho muito bacana, Sônia, essa ideia de como, né, isso tudo fica muito bem amarrado, né, dentro da produção de visual depois que a gente vê. E é isso que perdura, viu? Porque amanhã pode ser que não se use mais o DaVinci Resolve, pode ser que não se use essas ferramentas que a gente está falando, mas a ideia, né, essa ideia concisa sempre vai continuar, tá bom? Gente, um abraço, fiquem bem, até segunda-feira, abraço e te encontro lá. Encontro todos vocês lá, viu? Um abraço.